No nome de Jesus, amém, amém. Nessa manhã eu quero falar sobre um tema muito especial. Quando nós tínhamos a parceria na rádio em Guariba, com os programas evangélicos que nós transmitíamos na cidade ali, uma dessas parcerias que nós tínhamos era com o Ministério Permanecer, do pastor Marcos Marquicor. E ele tem esse ministério voltado para João capítulo 15, que fala da videira e de Jesus, a videira verdadeira. E desde desse contato com o pastor Marcos e conhecendo esse ministério e a forma como ele olha para João capítulo 15, eu fui muito impactado com a forma como eles olham esse texto e vivem esse texto e falam dessa vida que satisfaz. E talvez quando você olha esse tema, a vida que satisfaz, você acredita que para ter uma vida que te satisfaz, que te satisfaça, você precisa de coisas além daquilo que nós já temos em Jesus. E hoje nós vemos muitas pessoas buscando e procurando e cansando de tanto buscar essas coisas, porque eles acreditam que ao ter essas coisas e buscar essas coisas e conhecer essas coisas, vão trazer a eles uma vida que satisfaz. E quando a gente olha para esse texto de João, capítulo 15, a gente vai ver que quando a gente tem Jesus, nós já temos tudo que nós precisamos. E eu não preciso correr atrás de coisas, porque eu já tenho Jesus, a videira. E estar conectado a esse Jesus e a essa videira faz com que eu tenha o suprimento de tudo que eu preciso e de tudo que é necessário. Portanto, ao olhar esse texto, eu trouxe em 3 versões do mesmo versículo, que é João capítulo 15, versículo 5. Esse texto ele fala o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos, ele declara: eu sou a videira, vocês, discípulos, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Numa outra tradução diz: eu sou a videira, vocês são os galhos, ao invés de ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Ou uma outra versão ainda: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu estou nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Eu não sei quantos já leram esse texto do versículo 1 ao versículo 8, quando Jesus, preparando os seus discípulos para a sua morte, sua ressurreição, a voltar aos céus com o Pai, ele começa a dizer aos discípulos o segredo de eles darem frutos, deles viverem uma vida que satisfaz, de eles viverem uma vida plena. E Jesus fala que o segredo era continuar conectado, ligado à videira que é Ele, que é Jesus. Jesus fala para eles e a nós hoje que nós não podemos coisa alguma sem Ele, sem a ajuda dEle, sem estarmos conectados na videira. Tudo que vivemos, tudo que conquistamos é ilusão, é passageiro. E tudo que nós vivemos e conquistamos ligados na videira é diferente, porque tem um propósito. Portanto, o desafio para mim, para você nessa manhã, é nós pararmos e pensarmos: será que eu tenho permanecido em Jesus? Será que estou conectado nessa videira? Será que eu estou ligado a Jesus? Porque quando eu tenho certeza de que eu estou na videira, que eu sou o ramo, que eu sou o galho, conectado com Jesus, eu não vou ficar preocupado que eu tenho que ter mais coisas para ser satisfeito, para ter contentamento, porque eu já tenho Jesus, a videira verdadeira, que me traz tudo aquilo que eu preciso para o meu alimento, para a fome, para a sede da minha alma e para o meu caminhar com Deus. Portanto, esse evangelho de João narra o Senhor Jesus na noite que foi traído. E na noite antes de ser preso, ele deixa alguns ensinamentos. Ele está treinando os discípulos para continuar o trabalho, para que o evangelho chegasse até nós. E dentre esses ensinos, ele fala de uma forma muito particular de que ele é a videira verdadeira. E permanecer aqui, quando ele fala: se vocês permanecerem em mim, se você permanece em mim, se você está em mim, esse permanecer significa viver, continuar, habitar,
Portanto, permanecer em Cristo eu preciso continuar vivendo com Cristo, eu preciso permanecer nele todos os dias, eu preciso estar conectado com ele todos os dias. E aqui não é um pedido de Jesus, é uma ordem de Jesus. A frase permanecer em Cristo retrata um relacionamento íntimo, próximo, não é algo teórico, não é algo distante. O que Jesus está convidando os discípulos, a mim, a você hoje tenha um relacionamento de intimidade, de proximidade comigo, esteja conectado. E se vocês fizerem isso, vocês vão dar frutos. E vocês precisam entender que se vocês não tiverem isso, vocês vão poder fazer muitas coisas, mas coisas que não vão ter sentido. No final vocês vão entender assim, tudo era ilusão. Não valeu a pena, perdi meu tempo. Mas quando estamos ligados em Jesus e fazemos aquilo que Ele quer que a gente faça, as coisas são diferentes. Portanto, aqui Jesus vai descrever a essência de uma vida cristã frutífera. Pela fé, nós somos convidados a continuar conectados a Cristo, a cada dia viver uma vida que honre a Deus, que louve a Deus. Deus deseja que estejamos atentos a isso. E quando fala desse fruto que permanece, desse fruto que nós vamos produzir, Gálatas, Paulo já fala desse fruto. Esse foi um texto usado ontem também pela Dani Fontana. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando estou conectado na videira, conectado em Jesus, permaneço nele, produzir esse fruto vai ser algo natural. De um caminhar natural com Deus, onde eu aprendo a cada dia a demonstrar esse amor, a demonstrar essa alegria, a demonstrar essa paz, a ter paciência, a ser amoroso, a ser bondoso. Portanto, ambos são impossíveis sem Cristo e sem a presença do Espírito. Não tem como nós produzirmos isso se nós não estivermos ligados na videira. Não tem como vivermos o fruto do Espírito ou vivermos uma vida que satisfaz a Deus e que satisfaz a nós, se nós não estivermos ligados na videira. E é por isso que muitas pessoas hoje vivem uma vida sem propósito, sem sentido. E quando olham para a sua vida, para tudo aquilo que estão construindo e conquistando, mesmo tendo tudo aos olhos humanos, eles se sentem vazios. Sentem que ainda está faltando alguma coisa, porque de fato falta estar ligado nessa videira, falta estar conectado nessa videira, porque Jesus deixa bem claro, eu sou a videira. O que nós mais precisamos, querido, é de Jesus, é dessa videira verdadeira. E quando nós estamos conectados nessa videira, nós temos tudo que nós precisamos em Jesus. Não vamos precisar correr atrás de mais nada. A paz, aquele vazio do coração, o propósito da vida, a gente encontra em Jesus. As demais coisas vão sendo conquistadas e dadas a nós pelo próprio Deus. Mas eu preciso dessa videira. Eu preciso desse Jesus. Interessante que quando a gente olha esse evangelho de João, em vários momentos Jesus declara algo que Deus havia declarado no Antigo Testamento. Eu sou. E esse é um dos últimos eu sou que Jesus declara aqui. Eu sou a videira. Isso significa que Cristo existe, ao existir, Ele tem qualidades do seu Pai, do próprio Deus. E Ele é a videira e dele flui todo o poder para a vida do seu povo. Portanto, se nós temos Cristo, nós não temos falta de nada. E é por isso que o salmista, mesmo antes da vinda de Jesus, ele declarou, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou em outras versões, eu não tenho falta de nada. Mas a gente vive numa realidade de um sistema que quer impor em nós de que nós precisamos de mais alguma coisa. De que a gente nunca pode estar satisfeito. De que a gente nunca pode estar contente com o que a gente já tem. E a gente vai vivendo essa loucura de que sempre eu preciso conquistar alguma coisa. E na vida cristã, o que Jesus está dizendo é que quando eu estou com a videira verdadeira, eu já tenho tudo. A vida de Deus em mim já existe. O que eu preciso é crescer nela. O que eu preciso é continuar amadurecendo e ganhando maturidade no decorrer da vida. Por isso Jesus declara, eu sou a videira. Vocês são os galhos. Vocês são os ramos.
Hoje você não pode confundir quem é a videira e quem é os galhos. Então nós somos somente os galhos, os ramos, aqueles que dependem da videira, aqueles que precisam da videira para o alimento, para o sustento, para continuarmos frutificando. Eu sou a videira. Os cristãos são enxertados na árvore. Há toda uma simbologia com relação aos judeus, lá de Romanos 11:33, que foram cortados, podados e a igreja enxertada. Mas a ideia aqui também é que quando nós estamos ligados a Jesus, mesmo no tempo da secura, nós vamos manter o nosso interior adubado, porque a presença de Jesus, a água viva, o alimento vivo, nos supre em todos os momentos, em todos os períodos. E nós nunca teremos falta de nada em nenhum momento, em nenhum período da vida. Estar ligado na videira e entender que nós somos os ramos e que nós precisamos de Cristo todos os dias, que nós precisamos estar conectados nele todos os dias, nos faz entender que se alguém permanece nele e ele em nós, nós temos o verdadeiro relacionamento que Deus deseja para nós. Portanto, permanecer em Cristo está condicionado ao nosso relacionamento com ele. Permanecer em Cristo está ligado àquilo que de fato é o mais importante. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso permanecer nele. E eu acredito que não só para mim, mas para nós, a coisa mais difícil é a gente permanecer, é a gente perseverar, é a gente fazer aquilo que a gente disse que um dia íamos fazer. E eu gosto de usar muito os exemplos com relação às dietas, exercício físico, que a gente até começa, que a gente até tem a disposição de agora vai. E a gente começa. Seja uma academia, seja um hábito alimentar diferente, seja um hábito de leitura, de estudo. No primeiro dia vai bem, no segundo dia vai bem, de repente a gente olha e fala, nossa, quanto tempo faz? Hoje a Luciana já falou, você pode voltar a correr. Porque a gente vê a avenida lá, eu falo, vou correr. A hora que eu olho para a porta, eu falo, Senhor, não vou correr. Que frio que está. Eu vou correr aqui mesmo, sentadinho no sofá. Mas a gente precisa, a gente não pode deixar isso de lado. E assim é também com a nossa vida com Deus. Eu levanto e falo, Senhor, eu vou orar, vou ler a Bíblia. E quantos convites são para que você não faça isso? Para que você já comece aquele dia atropelado, aquele dia cheio de coisas para você fazer, e você não faz o mais importante, que é orar, que é ler a Bíblia, que é buscar esse contato com a videira, para receber dele o alimento, para mais um dia. Portanto, quando buscamos um relacionamento com Jesus, ele vem também se manifestar a nós através do Espírito Santo. E amar a Cristo é o ato de obedecer a sua palavra. Portanto, permanecer aqui é uma ordem de Cristo. Quem permanece em mim? E a ideia que Jesus está dizendo aqui é que o ramo depende da videira. Nós dependemos de Jesus. E Jesus estava prestes a deixar os seus discípulos. E eu fico imaginando os discípulos ouvindo isso e tentando entender isso. Como é permanecer em Jesus? Como é viver ligado em Jesus? E aí Jesus fala que quem permanece nele, ele dá muito fruto. Você já viu aquela expressão de que a gente conhece a árvore pelos frutos, a árvore boa pelos seus frutos, porque também vão ser frutos bons? Jesus está falando que quando a gente tem essa ligação, esse relacionamento com ele, que é a videira, você vai dar muito fruto. Muito fruto. Portanto, a maior responsabilidade que nós temos, ao olhar esse texto, é entender o seguinte: muito mais do que dar muito fruto, muito mais do que produzir, muito mais do que servir ao Senhor, primeiro vem o permanecer em Jesus. Nada além de permanecer em mim. E sabe o que eu entendo nesse texto? Que eu não posso ser o marido, o pai, o pastor, o homem que Deus me chamou para ser,
Eu não posso fazer nenhuma dessas coisas com qualidade, com excelência, se eu não permanecer em Jesus. E a principal responsabilidade da minha vida, antes de amar a minha esposa, antes de amar os meus filhos, antes de liderar a igreja, ou qualquer outra coisa, a principal responsabilidade da minha vida é permanecer em Jesus, ligado na videira, para que eu consiga fazer todas essas outras coisas ao modo de Deus, com os olhos de Deus. Portanto, você precisa entender nesse versículo a mesma coisa. Sua responsabilidade principal não é dar frutos, é essa daqui: permanecer nele e ele em você. E se você faz isso, se essa é a sua maior responsabilidade, hoje, amanhã, no dia seguinte, porque o permanecer aqui não é por uma semana, por um dia, é toda a vida. Aí sim eu vou conseguir dar muito fruto. Aí sim o fruto do Espírito vai se manifestar em mim. Aí sim as pessoas vão conseguir ver Cristo em mim e nas minhas atitudes e na minha vida. Aí sim eu vou ter uma vida que satisfaz. Porque quando eu permaneço em Cristo, eu não fico mais preocupado com as coisas, com recursos financeiros. Eu descanso naquele que é a videira verdadeira e me supre, me ajuda, me sustenta em todo o tempo. E é sobre isso que ele passa a falar. Apenas permaneça em mim. Apenas permaneça na minha palavra. Permitam que a palavra permaneçam em vocês. Permaneçam em mim. E aí sim, vocês darão muitos frutos. E muitas vezes a gente confunde isso, achando que o que Deus mais quer é que a gente dê fruto, que a gente faça algo para Ele. O que Ele mais quer é um relacionamento meu, seu, com Ele, de intimidade. O dar fruto, o servir, usar os dons e talentos na igreja, fora da igreja, vai ser consequência de eu permanecer em Cristo e de eu alcançar aqueles que estão ao meu redor, com essa presença de Cristo na minha vida. E quando eu entendo isso, eu entendo que sem Jesus, eu não posso fazer nada. As obras que nós fazemos, quando nós fazemos, não conectados na fonte Jesus, são obras da carne. E mesmo aquelas que parecem ser para Deus, muitas vezes a intenção, o desejo são egoístas. As palavras de Jesus aqui é que quando nós permanecemos nele, isso significa quando nós dependemos dele, quando nós somos guiados por ele, nós entendemos que eu não posso tentar fazer nada sozinho. Em todos os momentos eu vou trazer Deus, Jesus, para me ajudar. E quantas coisas que talvez você hoje, se pudesse voltar atrás, você faria diferente. Escolhas que se você pudesse hoje voltar atrás para fazer diferente, você faria. E quantas pessoas a gente conversa e fala assim: pastor, mas eu pensei em tudo certinho e não deu certo. E a gente olha onde Jesus estava em todos esses planos, em todos esses sonhos, em todo esse planejamento que você fez. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, a gente não pode ter uma vida que tenha propósito, sentido. Sem Jesus, a gente não consegue uma carreira onde a gente sinta de fato prazer em fazer o que estamos fazendo e não fazemos só pelo dinheiro. Sem Jesus, a gente não consegue construir uma família baseada nos princípios da palavra que resistam a todos os ataques que estamos enfrentando. Sem Jesus não tem como nós sermos pessoas que mostrem a este mundo a diferença que Cristo faz na vida daqueles que o servem, daqueles que estão conectados nele. E permanecer em Cristo não é ser religioso, é ter relacionamento. Permanecer nele é reconhecer que sozinho você não pode fazer nada. A sua atitude diante das circunstâncias da vida deve ser todos os dias: Senhor, eu preciso de Ti. Me ajude a entender isso, me ajude a escolher isso, me dê sabedoria para resolver isso. Em toda a nossa vida, em todos os nossos passos, em todas as nossas decisões, nós trazemos Deus, porque nós entendemos que sem essa sabedoria, sem essa ajuda, nós não podemos fazer nada, coisa alguma. E quando a gente tenta fazer sozinho, a gente se sente sobrecarregado, cansado.
sem direção, porque nós queremos sozinhos traçar os caminhos. Eu gosto muito desse texto de João, capítulo 15, porque ele traz uma promessa. Olha que promessa linda. Se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem, e isso será? O texto está falando de respostas de Deus às nossas orações. Interessante que a gente gosta muito do final. Se eu pedir o que eu quiser, o Senhor vai me dar. Mas para isso acontecer, eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso permanecer em Jesus. As palavras, os ensinos dele precisam permanecer em mim. E eu preciso entender que quando eu permaneço nele, as palavras dele permanecem em mim, eu vou saber escolher entre a minha vontade e a vontade dele, sempre a vontade dele. Não significa que de fato tudo o que eu peço vai ser concedido, porque se o que eu pedir não estiver de acordo com a vontade de Deus, isso não vai ser concedido. Tiago fala que a gente pede, não recebe porque a gente pede mal, pede por motivos egoístas, satisfazer a nossa carne. Mas quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, sujeitos e submissos à vontade dele para a nossa vida, isso será concedido. Porque não é para o homem, não é para os nossos desejos egoístas, não é olhando Deus como alguém que supre só os nossos desejos, mas é olhando para Deus, que é a fonte de tudo aquilo que eu preciso, que supre as minhas necessidades. Querido, o convite de Deus para mim e para você hoje é renunciarmos à nossa própria vontade, buscar viver de acordo com os ensinos de Cristo, mais de acordo com a palavra de Deus do que com as nossas vontades, mais de acordo com a vontade de Deus do que com os nossos desejos, porque permanecer em Jesus é essencial para vivermos e para frutificarmos. O ramo que não produz fruto está morto, e eu e você, se já entregamos a vida a Jesus, a gente pode ter certeza que agora a gente já tem tudo o que é suficiente para nós. O que nós precisamos é continuar permanecendo, crescendo e amadurecendo, conectados nessa videira. E a gente pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E Ele continua sendo bom. Em todo tempo. Em todo momento. Portanto, você tem um desafio essa semana. Não se esqueça que você está ligado à videira. E que tudo que você precisa para o seu alimento, para se sentir alimentado, suprido para mais uma semana, você não precisa buscar em outro lugar a não ser em Jesus, permanecendo nele. E a gente consegue isso na oração, no estudo da palavra, no nosso tempo com Deus, e estarmos reunidos como igreja, como família. Permaneça em Jesus. Continuem conectados em Jesus. E mesmo que venham muitos convites para que vocês não permaneçam, não perseverem, não continuem, continue olhando para a videira, continue olhando para Cristo. Vamos nos colocar em pé. Neste momento nós vamos cantar aquilo que cremos, que por permanecermos em Cristo, mesmo as coisas difíceis são olhadas de uma forma